tarde, o programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01, edição do programa Gente que Fala de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Então vamos aqui apresentar os nossos convidados de hoje, que vão analisar, vão debater os temas aqui propostos. O doutor Sérgio Madeira, médico, o doutor Sérgio Madeira, diretor técnico da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, ABRAID, e do Instituto Ética Saúde. Tudo bem, doutor Sérgio Madeira? Tudo bem, Mauro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui tentando aprender com os ilustres conferencistas, palestrantes. Muito obrigado. Os membros do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo decidiram, por unanimidade, pedir a cassação do deputado estadual Arthur Duval, do União Brasil, o Mamãe Falei, como punição por quebra de decoro parlamentar pelos áudios machistas em que o deputado depreciava a condição de refugiadas ucranianas. A aprovação do parecer foi elogiada nas redes sociais por políticos dos mais diversos partidos, só que, por outro lado, lideranças do MBL partiram em defesa do colega, justificando que Arthur estaria sendo perseguido por não ter se corrompido. Doutor Sérgio Madeira, se eu olhar sobre esse tema, e os colegas lembraram bem o outro caso do deputado Fernando Cury, que apalpou os seios da deputada Isa Pena. Quer dizer, eles seguem na Assembleia e ela encontrando, evidentemente, se encontrando com ele nas passagens pelos corredores, no plenário, enfim, aquela situação não dá para aceitar, né? E o interessante é que é possível que quem fique constrangida seja a deputada e não o constrangedor. É um ambiente tóxico que a nossa sociedade está experimentando, não é? Por outro lado, acho que, de fato, como meus colegas já falaram aqui, é uma cassação de natureza política, tem um ambiente político. Até é verdade, não é? É possível que os partidos, os movimentos, se sintam prejudicados, que perderam um palco, perderam um microfone, perderam um recurso econômico que permite trabalhar com proselitismo político. Então, de fato, tem esse ambiente político e tem esse desdobramento que é desfavorável para os que propõem e apoiam o senhor Duval lá, não é? Agora, tem um aspecto que você colocou na pergunta inicial que eu acho que é interessante de se comentar aqui. O fato de que o deputado não cedeu à corrupção num determinado momento não justifica que, porque ele já fez uma coisa certa, que, na verdade, não é questão de fazer certo ou não, né? Obrigação. É uma questão legal, não é? Quer dizer, se você faz coisas que transgridem a lei, não estamos nem falando de comportamento, de ética, nós estamos falando de uma questão legal, se ele não legal do ponto de vista da lei, não é? Quer dizer, se ele não cedeu a um estímulo de corrupção em algum momento, etc., isso não o torna imune a quaisquer outros comportamentos e ter atitudes antiéticas e imorais como ele teve. Então, esta cassação, acho que se reveste, claro que tem um contexto político, mas visto para a sociedade como um todo, acho que tem que o político está muito contaminado, né? O ambiente político e a visão que o brasileiro tem do político é muito ruim, mas não deixa de ser um conjunto educativo para a sociedade. Olha, tem coisa que nós não podemos fazer e nem falar. Pensar já fica difícil, né? A gente não consegue arbitrar o que vai pela cabeça de cada um, mas expor isso para a sociedade e de gente que tem um poder de influenciar, não é? Quer dizer, teoricamente é um líder, né?
foi eleito, é um líder político. Então, a partir de um líder político, se espera bons exemplos e boas condutas, e que não foi o caso. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que depurar. Se não for pelo voto, lá mesmo por decoro parlamentar, tem que ser corrigido. E eu defendo que assim seja feito para este rapaz e para o anterior também, que tem... não é nem questão de pensamento, é de uma documentação gráfica, tem um vídeo lá que mostra ele numa atitude desrespeitosa com a deputada. Nosso próximo assunto: os planos de saúde individuais devem subir 16,3% em 2022, de acordo com projeção da Federação Nacional de Saúde Suplementar. Se confirmado isso, será o maior reajuste já feito pela ANS. Entre os fatores, a federação destaca a variação das despesas assistenciais com atendimento aos beneficiários dos planos, variação por faixa etária e a eficiência da operadora além da inflação. Segundo a FenaSaúde, a atual metodologia usada para a definição do reajuste torna os cálculos mais transparentes e previsíveis. Doutor Sérgio Madeira, pera lá, né? Essa conta não vai fechar aqui do nosso lado, né? 16% não dá. Não tem salário recebendo isso. Já há muitos anos esta conta é difícil. O grande número de beneficiários do sistema de saúde supletiva, em geral, é por contratação através da empresa, né? Então, eu sou empregado de uma empresa e eu pago uma parte, a empresa paga outra, e estou lá incluído no plano de saúde. Agora, nos planos individuais, é um esforço pessoal e familiar que torna os reajustes sucessivos impagáveis, né? Existe um princípio da constituição desses programas que é muito antigo, né? Ele data do começo do século XIX, que é um princípio do mutualismo. Então, nós vamos dividir os riscos e aí vai. Mas, no mundo moderno, o prover a saúde, o vender um plano de saúde, é uma atividade econômica, né? Passou a ser um serviço que não tem mais uma vinculação com o mutualismo, com um grupo de pessoas que se reúnem para fazer uma segurança para o futuro. É uma atividade econômica, então é uma financiarização. Então, essas entidades, elas são frequentemente mantidas por grupos econômicos poderosos, cujas metas são as de banco, as de ações em bolsa. E, então, é a questão da maior remuneração possível sempre, não é? Eu, como médico, fico numa situação difícil de ver esta atividade econômica num setor tão sensível, não é? É um problema. Por outro lado, trabalhando já há muitos anos junto da indústria, vejo que esse setor das operadoras de saúde não tem trabalhado ao longo desses anos num desenvolvimento da cadeia e no ganha-ganha. Querem drenar os recursos unilateralmente por conta de índices de rentabilidade que você, de repente, não tem. O cara fecha uma padariazinha na esquina porque não dá, né? Quer dizer, ele não tem nem gente para demitir, para melhorar o desempenho, não pagar impostos e assim por diante. Mas, no entanto, o plano de saúde ele tem procurado verticalizar, eles têm comprado hospitais e rede de hospitais e vão secando tudo. Na entidade para a qual eu faço assessoria, a Braide, a gente tem visto um problema dramático que eu queria aproveitar este ambiente e denunciar. Imaginem os senhores que, num determinado momento, um hospital manda um
pedido para uma distribuidora de produtos e diz assim, olha, tem um paciente aqui que vai precisar de uma cirurgia de quadril e os produtos são tais e tais e tais, faça uma cotação, então a cirurgia vai custar de material, suponha R$ 10.000, vai ser no sábado. A empresa junta um monte de material, né? O que foi pedido e mais um monte para cá e um monte para lá, em termos de tamanho, são questões de segurança, mais equipamentos, leva para o hospital faz a cirurgia, né? E aí, como qualquer um de nós, foi no supermercado, comprou, pagou e o hospital emite a nota. Mas, nesse caso, o hospital o distribuidor está proibido de emitir a nota fiscal de material. Fica aguardando o hospital, o plano de saúde, autorizar e dizer assim, daí depois de 30, 40 dias, agora você pode lançar os materiais numa nota fiscal e depois vai ter mais os 90, 180 dias para receber quando recebe. Na maioria dos casos recebe, mas tem esse prazo. Então, tem esse custo de capital e financeiro, e fora que, se você vende um produto, entre aspas, e não fatura, você tem um problema que é risco de elisão fiscal, você não recolheu os impostos, né? Então, o distribuidor não tem autorização, vejam vocês, para emitir uma nota fiscal de um material que ele forneceu e que, de repente, já está implantado, já está no paciente, já foi utilizado. Então, esse sistema está recheado de situações anômalas, de imperfeições, e a gente, um dia, precisa resolver essas questões. Todo mundo que está discutindo essa questão tem que cumprir regras, cumprir leis, e entender que este setor não é igual a exploração de petróleo nas profundezas. Agora, sobre essa denúncia, doutor Madeira, e a saúde humana, não é? Sobre essa denúncia, doutor Madeira, a quem cabe atuar contra essa situação? Então, esta situação que que eu estou me referindo, que é a retenção de faturamento, quer dizer, proibição da emissão da nota fiscal, são as autoridades fiscais, né, de cada cidade, de cada município, né? E o reconhecimento dessa situação tem que ser feito pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, porque esses 700 milhões, numa pesquisa que nós fizemos, mas, na verdade, deve ser até o dobro disso. Esses valores não aparecem nos balanços que as empresas apresentam para a ANS, e balanços esses que vão dar base para esses aumentos aqui, não é? Então, fala assim, você declarou que você tem essa despesa, esse dinheiro que você tem que pagar. Sim. Então, na hora de analisar os balanços e lucratividade, etc., fica parecendo que a empresa não é tão... Lucrou menos, que não está dando certo. Resulta em índices de aumento que são impagáveis pelo cidadão normal, né? Então, as autoridades aí, fiscais, enfim, devem ficar em cima disso para dar a devida solução e desmascarar essa situação também, né? Sem dúvida. Tem vários níveis que estão fazendo coisa errada, mas, em particular, esses dois que você citou devem ser feitos também. Faltando 10 minutos para uma, perguntas aqui da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade para vocês, por favor. Seu Jaime, do Jardim Monfilholi, sempre com a gente aqui nas nossas jornadas. Doutor Sérgio, ele quer saber o seguinte: em que medida o valor do dólar está impactando nos produtos para a saúde? Pergunta do seu Jaime, aqui do Jardim Monfilholi, zona oeste da capital. De fato, a questão do dólar impacta a reconstituição dos estoques de produtos médicos, porque no Brasil, embora a gente tenha uma
pequena indústria nacional que produz algumas coisas, desde coisas simples até coisas muito boas, mas no volume geral, a maior parte dos itens, 60%, é abastecido com produtos importados. O dólar subiu barbaramente nos últimos anos, sem que a venda desses produtos consiga acompanhar, não é? A gente acabou de conversar sobre os aumentos dos planos de saúde, né? Esses aumentos não foram sequer repassados para o preço dos produtos. Então, é uma situação dramática e que tende, infelizmente, a diminuir o acesso da população a produtos que vão resolver a vida, e não estou nem colocando questões de tecnologia sofisticada ou alta tecnologia. Então, vão devagarzinho restringindo o acesso da população a esses produtos, porque, de repente, não se consegue atender. O Ministério da Saúde acabou de determinar uma redução de preços de estentes coronarianos de maneira geral e marca-passos, trazendo a valores que são impraticáveis do ponto de vista comercial. Então, sem dúvida, o preço do dólar impacta diretamente nos produtos, na compra dos produtos para a saúde e, em última análise, na saúde da população brasileira. Muito obrigado pela presença de vocês todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Vamos pôr um ponto final nessa edição. É o Gente do MPD que Fala, toda quinta-feira, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Muito obrigado pela audiência. Faltando 1 minuto para 1 da tarde. Tchau, até amanhã.